Olá, meus amigos e amigas do Facebook, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou eu aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo, trazendo para você aqui uma explicação sobre a palavra de Deus e algo aqui para você entender os planos de Deus para a tua vida. Estou aqui hoje trazendo essa imagem aqui para você, com esta explicação aqui sobre a lei de Deus do Antigo Testamento e o cumprimento da lei de Deus no Novo Testamento. E, bom, para vocês ainda que não me conhecem, eu sou o Gerson de Atibaia. Nós temos um grupo aqui em Atibaia que estamos distribuindo série de livros cristãos gratuitos. E são livros de estudos da Bíblia para incentivar as pessoas a estar estudando a palavra de Deus em suas casas, para que as pessoas tenham um pleno conhecimento da obra de Jesus Cristo, para que as pessoas também entendam a vontade de Deus para a vida delas através dos estudos que estamos aí oferecendo a elas. Então hoje eu gostaria de estar trazendo aqui para você uma explicação através desse retrato aqui sobre a obra de Jesus Cristo, o que Jesus veio fazer neste mundo e como que ele cumpriu a lei de Deus e qual foi a lei de Deus no Velho Testamento em que retrata a obra de Jesus Cristo. Amém? Então eu estou aqui com esse retrato para mostrar para vocês e eu quero ler aqui o que nós colocamos aqui, o texto que nós colocamos aqui no começo, que está escrito assim, ó: Jesus é aquele que veio por água e sangue e espírito para nos salvar dos nossos pecados. Bom, isso se baseia naquilo que está escrito lá nas primeiras cartas de João 5:6. Bom, vamos ver o que eu escrevi mais aqui. E ele cumpriu a lei de Deus através do seu batismo e morte na cruz, como um cordeiro do sacrifício. Bom, eu deixei aqui uns versículos referente a esse assunto, que está lá em Sofonias, capítulo 7, o Evangelho de João, capítulo 1, 29, e as cartas aos Hebreus também, capítulo 10, 10. Então Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que veio por água e sangue e espírito para salvar o homem do pecado. E o que significa isso? Para entender isso, nós vamos precisar entender a lei de Deus do Antigo Testamento e ver como que Jesus cumpriu no Novo Testamento. Tem uma passagem na palavra de Deus que Jesus ele aborda os fariseus com essas palavras: todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você sabe o que significa a palavra crer em mim, como diz as Escrituras? Significa que você tem que crer em Jesus Cristo de acordo com o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus. E uma das coisas que a palavra de Deus fala sobre Jesus, que Jesus ele veio representando um animal puro, sem defeito. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, 29. Sofonias também, capítulo 1, versículo 7, você vê isso. E outras partes da Bíblia também. Tem várias partes da Bíblia que declara que Jesus Cristo ele veio como um sacrifício para o perdão do pecado do homem, oferecido pelo próprio Deus. Então nós vamos ver aqui qual que era a lei de Deus do Antigo Testamento. Quando alguém cometia pecado diante de Deus no Antigo Testamento, quando o pecador ele confessava o pecado dele a Deus, qual que era o ritual, qual que era a lei de Deus que ele tinha que fazer para poder resolver esse problema? Bom,
a primeira coisa que ele tinha que fazer é ir no rebanho dos gados e escolher o melhor animal puro, sem defeito algum. Você vê isso lá no livro de Levíticos, capítulo 1, capítulo 1, 2 a 4. E este animal, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que impor as mãos dele. O sacerdote tinha que pôr as mãos dele sobre a cabeça do animal para confessar o pecado daquele pecador sobre o animal. Você vê isso claramente lá no livro de Levíticos, capítulo 1, 4, e Levíticos também, capítulo 16, 21. A transferência do pecado através da imposição de mão. Aí a terceira coisa que tinha que ser feito é o derramamento do sangue. A pessoa, ao passar o pecado pela imposição de mão sobre a cabeça do animal, em seguida ela tinha que degolar o animal. Derramamento de sangue para o perdão do pecado. Você vê isso lá em Levíticos, capítulo 16, 4. E você também vê isso lá em Levíticos, capítulo 1, versículo 5. Então você vê em várias partes do livro de Levíticos esse sacrifício dessas três condições, né? Aonde tinha que haver um animal puro sem defeito. Aí depois tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal para poder passar o pecado sobre o animal. E depois tinha que ter o derramamento de sangue. Com 28 capítulos, Levíticos fala sobre isso, com 28 capítulos. O livro de Levíticos ele tem exatamente 28 capítulos. E toda parte do livro Levítico você vai ver essas três condições para o sacrifício ser legítimo diante de Deus. E no Novo Testamento Jesus cumpriu com isso porque Jesus ele veio representando este animal puro sem defeito do Velho Testamento. E com isso nós precisamos crer da maneira correta. Crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Como ele mesmo falou, né? Então a primeira coisa que nós temos que visualizar aqui em Jesus, de que maneira que ele veio. Jesus, o Cordeiro de Deus, representando o animal puro sem defeito que você vê lá em Levíticos 1, de 2 a 4. Em João 1,29 fala sobre isso, Sofonias também 1,7 fala isso. Isso mostra que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus preparado pelo próprio Deus, oferecido pelo próprio Deus para o perdão do teu pecado. E a segunda coisa que nós vemos aqui em Jesus Cristo, onde ele cumpriu a lei de Deus, está relacionado ao batismo dele por João Batista. Da mesma maneira que no Velho Testamento, o pecador, o sacerdote tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal puro sem defeito e confessar o pecado daquele pecador sobre aquele animal. Da mesma maneira, no Velho Testamento, você vê abaixo que Jesus Cristo, o batismo de Jesus Cristo por João Batista é a transferência do pecado do mundo, aonde João Batista, o último sacerdote da tribo de Levi, tem estudos aqui falando sobre isso. Se você estiver interessado, você pode entrar em contato comigo, que eu coloco links de estudo falando sobre esse assunto para você. Que João Batista, ao pôr a mão sobre a cabeça de Jesus Cristo, ambos cumpriram a lei de Deus, lá que está descrito lá no livro de Levíticos 1,4, livro de Levíticos 16, 21. Então, quando Jesus chegou para João, lá em Mateus 3,15, disse: João, deixe como está, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa era a justiça que eles cumpriram lá do Rio Jordão, aonde Jesus Cristo, pela imposição de mão de João Batista, ele aceita sobre ele todos os pecados do mundo sobre ele. Não é que Isaías falou, eis que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades? Então, foi isso que Jesus fez lá no seu batismo. Através do batismo de Jesus por João Batista, ele assumiu sobre ele todo o pecado do homem, todo o pecado da humanidade.
E a terceira coisa que nós vemos aqui que Jesus cumpriu de acordo com o que está escrito no Velho Testamento está relacionada à sua morte na cruz do Calvário, onde ele derramou o sangue para o perdão do pecado do homem. Você vê isso também lá em Hebreus, capítulo 9, 11 a 28, e Hebreus também, capítulo 10, versículo 1 a 18. Então você pode ver que a figura que nós fizemos aqui para você ver detalhadamente, que o que foi feito em cima em Levítico 17, 11, o derramamento de sangue para o perdão do pecado, você vê também em Levíticos 1, capítulo 1, versículo 5. E você vê em várias partes do livro Levíticos que o animal, depois que recebia o pecado do pecador, ele tinha que ser degolado. E da mesma maneira foi feito com Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, como sacrifício perfeito. Jesus teve que derramar o sangue dele para o perdão do pecado de toda a humanidade. O meu pecado e o teu pecado foi perdoado por Jesus quando ele resolveu derramar o sangue dele na cruz. Mas a primeira coisa que ele teve que fazer é tirar os nossos pecados. Não adianta você crer somente na cruz do Calvário se você não conhecer o batismo de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21, Jesus fala que do interior do coração do homem procede os maus desígnios. Ele fala 12 tipos de pecado que saem do coração humano, que saem a partir da essência carnal humana. E esses 12 tipos de pecado estão enraizados em nossa essência carnal, e eles só saem do nosso coração quando você crê no batismo de Jesus Cristo. Se você não crê no batismo de Jesus Cristo, esses pecados ainda estão intactos, vão ficar intactos dentro do seu coração. E no dia do julgamento, do juízo de Deus, você não vai poder entrar no reino do céu. Por isso, eu estou aqui hoje fazendo mais esse vídeo para você, para te encorajar a estar fazendo o pedido dos nossos livros. Se você é de Atibaia, da região de Atibaia, você pode entrar em contato conosco aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo site, e a gente levaremos o livro até o teu endereço de graça para que você conheça a vontade de Deus para a tua vida, para que você conheça a obra de Jesus Cristo através do batismo dele, através da morte e da ressurreição, e para que você nasça de novo e se torne aí um obreiro, uma obreira do Senhor. Amém? Então, eu vou deixar aqui com você também uma palavra, como todos os vídeos eu faço, né? Eu vou lá na palavra de Deus, eu leio aqui uma palavra e vou deixar com você aqui uma palavra para reflexão, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Ontem também eu li uma passagem, uma palavra de lá do Evangelho de João, capítulo 3. Mas eu vou ler uma outra palavra no mesmo capítulo aqui para você. Capítulo 3, versículo 7. Aqui, ó. Jesus disse para Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Tá aí para você essa palavra, que é necessário e importante que você nasça de novo da água e do Espírito. Porque o novo nascimento que Jesus está falando é sobre o novo nascimento que ele falou para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Amém? Eu também vou deixar com você aqui, ó, o nosso site, que estamos fazendo aí a distribuição de livros cristãos gratuito. E eu vou deixar para você aqui um estudo na descrição do vídeo sobre o novo nascimento, falando exatamente sobre
um novo nascimento. Está aqui, ó. Vai falar sobre o Evangelho da Água e do Espírito. O que é o Evangelho? Bom, tem um texto aqui para você ler. Não é muito grande, né? E tem versículos da palavra de Deus aqui também. Vou ler até um pouquinho aqui para você entender. O apóstolo Paulo disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, 3 a 4. O que significa a palavra as Escrituras na frase Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras? Significa o Velho Testamento. O apóstolo Paulo disse que Jesus morreu por todos os nossos pecados de acordo com o plano e a revelação no Velho Testamento. Como ele expiou todos os nossos pecados? Ele o fez por meio do seu ato justo em seu batismo e sua morte na cruz. Está aí. Essa breve explicação para você aqui, que o batismo de Jesus Cristo e a morte na cruz foi a obra perfeita feita por Jesus Cristo para salvar a mim e a você do pecado do mundo. Vou deixar esse estudo aqui para você, ó. Tem algumas fotos ilustrativas aqui, ó, para você, ó. Tá entendendo? Amém? E também lá abaixo desse estudo tem a seleção de livros, os títulos dos livros aqui, ó. O primeiro, você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Para você ver aqui a quantidade de livros. Na verdade aqui está só o 45, né? Já tem no site 65 títulos de livros. E você pode ver lá os livros também. Conhecer nosso trabalho através desse site aqui, ó. Amém? Vou deixar esse estudo aqui na descrição do vídeo para você. E você clica nele, estuda conosco e conheça aí a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Não tem coisa melhor nessa vida do que você entender perfeitamente aí a vontade de Deus para a tua vida. E estamos aqui com essa novidade para você, para que você peça os nossos livros e entenda aí os planos de Deus para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe muito por ter assistido esse vídeo. E minha oração é para que Deus ele mostre para você a luz da vida, para que Deus mostre para você aí o caminho do reino de Deus, através do Evangelho da Água e do Espírito, que testifica Jesus como teu Salvador. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.